verso 19 ao verso 23. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor trate das necessidades dos nossos corações. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós somos frágeis, o quanto que nós somos pequenos, Deus. E nós sabemos o quanto que o Senhor é grande e o quanto que o Senhor é poderoso. E o quanto que o Senhor pode fazer através da vida de pequenos vasos de barro, Deus. Quando o Senhor, Deus amado, opera a tua vontade, ministra o teu querer no coração dos teus filhos, Pai amado, nós sabemos que, ó Pai amado, a nossa vida, Senhor, pode se transformar num canal da tua bênção na vida de outras pessoas. Nós queremos, Deus, servir-te e, através do teu poder, ajudar pessoas que precisam, Senhor. Mas nós sabemos, Deus, que existem coisas que precisam ser tratadas, Deus, porque o Senhor, como a sua palavra mesmo já nos ensinou, desde o Antigo Testamento, não opera em santuário ao qual há espaço para outros deuses. Ajuda-nos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós passamos aí esses dias, né, no que a cristandade afirma sendo, o dia da Páscoa, da Semana Santa. E é verdade que antigamente o povo era mais religioso, né? Hoje em dia, antigamente, eu me lembro que a semana ficava mais, quando era a semana de Páscoa, quando era a semana da Semana Santa, já você ouvia uma mudança na semana, por assim se dizer. Você não ouvia festas nas ruas. Na verdade, até conversava com a irmã Leninha um pouco sobre isso. Ela comentava comigo, né? E ela falando, eu me lembrei de alguns episódios lá da minha rua. Você não via festa, você não via tantas coisas acontecendo, mas com a medida que o amor vai se esfriando, até a religiosidade ela vai perdendo algumas coisas, o povo vai se tornando cada vez mais duro. E os canais de televisão, eu sempre digo, né, que por ironia, isso é uma ironia muito grande, que os dois canais de televisão, os três, podemos assim dizer, que mais se preocuparam em passar coisas sobre o Evangelho, foi o canal da HIT, o R.R. Soares, que é o que eu tenho acesso, né, pela televisão, e dois canais católicos, que bateram muito sobre a questão da Semana Santa, da importância da Páscoa, né? Hoje de manhã eu pude acompanhar um culto, 6 horas da manhã, feito pelo
por um pastor da Internacional da Graça, e onde a igreja estava cheia lá, e o povo estava lá pedindo a Deus para que Deus abençoasse, e eles estavam refletindo lá sobre as questões da Páscoa. E nós estamos então fechando, né, a semana, hoje, no domingo à noite, com um texto sobre esse aspecto da ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus, tão importante, tão comemorado. Há quem diga que seja a data mais importante do cristianismo, uma data mais importante que o Natal até. E o calendário, ele depende dessas duas datas, que é sempre cruzado com eles se chegam à data da Páscoa fazendo uma avaliação da lua, né, e da lua nova, aquela coisa toda, tal. É o calendário para trazer a data. Então, o calendário que nós conhecemos depende da definição primeiro da Páscoa, né, de quando é que ela vai acontecer. É um episódio importante, sim. O povo de Deus comemorava a Páscoa e nós também devemos comemorar. Desde o Egito, a Páscoa é para ser comemorada. Nós aprendemos já na escola dominical o que significa a Páscoa. Não vou ser redundante, mas em poucas palavras, escravidão, libertação através do sangue do Cordeiro, para que se evite que o anjo destruidor destrua a casa, né, daqueles que têm o sangue do Cordeiro. A única forma de evitar que a destruição entre na sua vida é se o sangue do Cordeiro estiver, né, marcado em você. Se você não estiver marcado pelo sangue do Cordeiro, fatalmente a Páscoa nunca aconteceu na sua vida. E aí nós estamos agora de manhã, falamos um pouco sobre um evento, e hoje, aproveitando a particularidade do texto, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu à noite naquele dia da ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, ou seja, do dia lá da ressurreição, como os versos anteriores nos apresentam, o primeiro da semana, e aqui a palavra para primeiro é sabaton, que significa sábado, ou seja, o judeu ele guardava 3 sábados. O primeiro, que era da sexta para o sábado, e o segundo, que era do sábado para o domingo. A palavra aí é sabaton, sábado, que é a mesma palavra que Paulo escreve lá atrás, em que Paulo diz para os irmãos da igreja, se a minha memória não me trai, a igreja de Gálatas, que não era para eles serem julgados por ninguém por causa de sábados, como nós vemos aí muitas vezes alguns locais dizendo que tem que guardar, porque se não guardar não vai para o céu, está sendo julgado. Você está sendo julgado, né? Você não vai para o céu, você já recebeu o julgamento, porque não guardou. E aqui nós estamos vendo o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa. Os estudiosos vão dizer que as igrejas neotestamentárias e a igreja primitiva partiu desse costume dos apóstolos de guardar o primeiro dia da semana para se reunir em comunidade cristã. Está aí um exemplo de como esses irmãos estavam, né, reunidos. E acontece que aqueles irmãos estavam com medo. E o medo é um problema sério, não só daqueles dias, mas nos dias de hoje também. Estima-se que milhares e milhares de pessoas estão desenvolvendo a todo vapor síndromes de pânico, de fobias, das mais variadas coisas. Você encontra pessoas que não conseguem ficar sozinhas, tem medo. Você encontra pessoas que não conseguem pegar elevadores porque tem claustrofobia. Você encontra pessoas que têm medo de estar no meio de pessoas.
Porque tem uma outra fobia chamada, que traz a ideia muito parecida de sociofobia. Você encontra pessoas que possuem diversos tipos de medos, e demais medos. Há também o medo de pedir perdão. Tem pessoas que possuem medo de pedir perdão. Medo de pedir perdão, não consegue. Ela fica imaginando, mas se eu for lá pedir perdão, aquela pessoa talvez vai virar a cara para mim. E tem gente que por medo também deixa de se acertar, enfim, com medo do que os outros vão pensar. Ou seja, o medo está muito inerente à vida das pessoas. E eu me lembro de uma passagem de João, na primeira epístola dele, escrevendo aquela igreja, que João mata a pau, essa questão do medo, dizendo que o amor de Jesus faz o que com medo? Lança fora todo medo. Então, aqueles discípulos estavam com medo, porque eram pecadores, como todos nós, e Jesus vai fazer uma intervenção. E por que é que eu falo que é uma intervenção? Por causa desse detalhe aqui, trancadas as portas. Interessante isso. Eles trancaram as portas por quê? E para quê? Eles estavam com medo. E eles estavam com medo de quem? Os judeus, como o texto nos apresenta. E Jesus intervém. Ele não pede licença, ele não bate na porta, ele não fala para eles, olha, eu vou ou não vou, o que vocês acham? Jesus faz uma intervenção, sem perguntar para eles o que é que eles queriam. E o Cristo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, intervenção do Cristo ressurreto em dias de medo. Primeira faceta dessa intervenção que eu vejo, que o Cristo promove na vida da gente quando nós estamos no medo, é que ele promove a paz. O verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É bonito esse texto, porque o medo nos enclausura, o medo nos limita. Tem muita gente amarrado por causa do medo. E há um texto que conta de uma parábola que Deus deu talentos para as pessoas, e essas pessoas, algumas investiram, outras foram lá e fizeram de uma forma um investimento, e teve uma que enterrou, e a razão pela qual ela enterrou foi o medo. Olha, por saber que o Senhor é um homem severo, que semeia onde, que faz isso, faz aquilo, então eu enterrei. Ele ficou com medo, e o medo bloqueia, o medo trava, o medo coloca a gente como os discípulos, nos trancafia. É isso que o medo faz com a gente, literalmente falando. E estão os nossos irmãos aí com fobia. Essa é a verdade. A palavra aí, medo, o termo grego aí é phobos, que onde nós temos hoje a palavra fobia. Medo, medo, medo. O terror, dominado por um temor que não consegue, que te bloqueia de tal jeito que você não consegue dar um passo para frente. E a primeira coisa que Jesus faz é que, com o corpo transformado de Cristo, as portas estão trancadas e Jesus aparece no meio deles. O corpo glorificado de Deus, de Jesus, tem essa capacidade de transpor as barreiras. A porta pode estar fechada, mas Jesus, ele entra. Por isso que aquela música que os irmãos cantaram aqui é real. Que Deus é poderoso para fazer o impossível. Possível, Você pode ver, as portas dessa igreja agora, nesse momento, estão fechadas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está passeando no meio da gente. E por que não dizer que o próprio Cristo também está aqui? Eu creio nisso. Mas esse Cristo vem e ministra no coração daqueles irmãos.
E a palavra que ele traz ali é paz. Primeira palavra que Cristo entra ali naquele circuito onde o medo estava reinando, e ele fala paz. E a tradução do termo aqui seria o termo hebraico shalom, que significa que não é apenas uma ausência de guerra, de inimizade e de brigas, não é isso não, mas que inclui a tranquilidade, a segurança, a certeza da reconciliação com Deus, a certeza de que Deus estava ali com eles. Quando Jesus vem trazendo essa palavra para eles, era para eles lembrarem de que, olha, a minha paz, aquela paz que eu disse que eu iria dar para vocês, ela está viva, ela está real, está presente no meio dessa situação onde vocês estão trancafiados, com medos, receiosos. E uma das coisas maravilhosas que eu vejo em Jesus é que ele chega para aqueles homens e fala paz, e não fala culpa. Ele fala paz e não fala denúncias de falas. Ele fala paz e não acusa. É isso que é maravilhoso em Jesus, porque aqueles homens haviam traído, aqueles homens haviam virado as costas para Jesus, eles haviam negado, assim como Pedro fez, eles haviam virado literalmente as costas para tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. Mas quando Jesus entra com eles, fala para eles: paz, paz seja convosco. Ai, que coisa maravilhosa! Jesus veio oferecer uma paz que o mundo vive tentando achar, uma paz que as pessoas andam correndo aí, querendo buscar, mas não vão encontrar, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Essa paz reconciliadora, essa paz que pega você e fala: olha, agora você está de novo conectado ao Criador, e por você estar conectado ao Criador, você vai sentir tranquilidade em viver nessa terra, mesmo em meio às mais duras tormentas, mesmo em meio às mais duras aflições, você vai sentir a tranquilidade que vem de Deus, porque Cristo traz a verdadeira paz. A intervenção de Deus traz paz para nós em meio aos problemas, em meio aos nossos medos. Eu queria que você olhasse para dentro de você nesse momento e fizesse uma avaliação interna da sua vida e olhasse o que é que tem te causado fobia, quais são os seus medos, os seus receios, o que é que tem te travado, o que é que tem te colocado, literalmente, bloqueios para que você ascenda a uma situação diferente, melhor. Você precisa olhar para dentro de você e ser sincero. Talvez você está trancafiado como aqueles irmãos que estavam também trancafiados por causa do medo. E a palavra do Senhor vem nesta noite mostrar que Ele, o Cristo, pode trazer a verdadeira paz. Mas a intervenção de Cristo não só traz paz, mas a intervenção de Jesus promove a verdadeira alegria. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e ao lado, e o resultado foi: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Por que Jesus mostra a mão para eles e mostra ao lado? A razão Lucas vai dar, porque quando Jesus entra daquele jeito, eles tomam um susto. E eu confesso para você que eu também tomaria. Tomaria ou não tomaria? Eu tomaria. Por muito menos eu me assusto. Eu já tomei susto com borboleta entrando dentro de casa. Não é? Você se assusta. Eu já me assustei. Já me assustei de muito. É muito mesmo. Né? E a gente toma susto. E aí você está lá preso, naquela casa, fechado, né? Os judeus estão lá querendo te matar.
como estava acontecendo, e daqui a pouco aparece um varão de branco lá, com vestes resplandecentes na sua frente. E aí Lucas vai dizer que eles acharam que era um fantasma. De novo essa história de fantasma. Você lembra que foi domingo retrasado, né? Eu falei sobre isso. Houve pessoal que tinha medo de fantasma. Era aqueles lá. E o texto vai dizer que Jesus vai, no episódio, nesse mesmo episódio, vai conversar com eles. E ele vai falar assim: e por que sobem dúvidas nos vossos corações? Jesus fala: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, eu tenho carne e osso. Jesus está falando com eles ali. E o texto lá em Lucas diz que, para mostrar que não era fantasma, Jesus senta-se com eles e pega um pedaço de peixe e um pedaço de favo de mel e come com eles. E na hora que eles veem aquilo, na hora que eles veem Jesus, a Bíblia diz que eles se alegram, porque quem é que eles veem? O Senhor. E a palavra do grego aí para Senhor é Kyrios. E o Kyrios ali não é qualquer Senhor, é o Kyrios exaltado, é o Senhor glorificado, é o Senhor ao qual havia uma promessa lá desde Davi, que todos os inimigos dele um dia estarão debaixo do pé dele. É esse Senhor que os discípulos estão vendo, é o cumprimento desta profecia. E não teve uma outra reação a não ser o medo partir em retirada e a alegria inundar o ser daqueles irmãos. O seu medo pode ser transformado em alegria no dia que você ver literalmente Jesus como o Senhor da sua vida, e não o problema como o Senhor da tua vida, e não as circunstâncias como Senhora da sua vida. Esse é o segredo. É você olhar para Cristo, é você vislumbrar o Senhor, é você colocar os seus olhos nele, é saber que ele está exaltado à destra de Deus, como aqueles irmãos viram. E foi isso que mudou o quadro de tristeza para um quadro de alegria. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa poderosa. E aí nós poderíamos até citar aquele texto, né? Que a alegria do Senhor é o quê? Nossa força. Mas uma coisa fantástica que eu vejo nessa intervenção é que Jesus promove paz, Jesus promove alegria, e uma coisa fantástica, Jesus promove ação. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eu também os envio. Olha, você está com medo? Está sendo enclausurado pelo medo? Está na clausura do medo? Está trancafiado pelo medo? Seja lá por aquilo que quer que seja, por qual razão que for, a paz do Senhor pode te libertar. A presença do Senhor na sua vida traz alegria, mas não adianta ficar parado. Não adianta ficar parado. Não adianta ficar ali parado. Jesus vê aquela cena e fala para eles: olha, vocês precisam agir. E a ação é a seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É preciso levantar e sair dessa situação. É preciso levantar e tomar atitude. É preciso levantar e fazer aquilo que Deus pediu para que vocês fizessem. É importante isso. E Deus, Jesus, Ele vai dizer como é que eles vão fazer isso. Primeiro, o texto diz no verso 22 que Jesus chega até eles e sopra sobre eles e diz o seguinte: recebei o Espírito Santo. É preciso ser a habitação do Espírito Santo. É preciso que a gente seja cheio do Espírito Santo. É preciso que a gente se inunda do Espírito Santo. É preciso que a gente se embriague do Espírito Santo. Mas para fazer o quê? Para fazer aquilo que Jesus pede para nós. Essa que é a razão.
Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar enclausurado, não adianta a gente se paralisar. O que nós precisamos é nos apropriarmos da paz de Deus, enchermos da alegria dele e pedir para ele: ó Pai amado, me embriaga com o teu Espírito, para que eu saia em teu nome para fazer a tua obra. É isso. E vocês já conhecem aqui, porque a igreja já sabe qual que é a minha interpretação a respeito dessa questão de que o que é que Jesus está falando ali, quando ele diz para eles, receber o Espírito Santo soprar. Eu não concordo nem com João Calvino nessa questão. Para mim aqui, Jesus está sendo muito claro. Ele está batizando literalmente os filhos dele ali, os discípulos, com o Espírito Santo. Eles estão recebendo ali a unção do Espírito Santo para irem fazer a obra do Senhor Jesus na face da terra. E pronto, acabou. E eu vejo de uma maneira muito clara que ali eles estão também recebendo uma responsabilidade maior, uma responsabilidade ímpar, uma responsabilidade que nenhuma outra instituição na face da terra tem. Jesus disse para eles de maneira muito clara: quem vocês perdoarem, estão perdoados. Quem vocês ligarem na face da terra, está ligado. E quem vocês desligarem, está desligado. Isso faz da igreja a principal, ou seja, a única instituição na face da terra que pode perdoar, que tem este braço de Deus. ONG nenhuma tem condição de perdoar pecado, instituição nenhuma tem condição de perdoar pecado, denominação nenhuma, somente a igreja de Deus. A instituição nenhuma tem condições de perdoar pecado. É por isso que nós precisamos levantar e entender a nossa responsabilidade. Nós precisamos levantar os olhos e ver que sobre nós há um derramar de um Espírito, em que eu posso levar o Evangelho para uma pessoa, e quando a pessoa falar: olha, eu estou atemorizado, eu estou preso, eu tenho dificuldades, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e quando você apresenta o Evangelho da salvação, e aquela pessoa: e agora o que é que eu faço? Você pode afirmar com a autoridade do Cristo: se você confessar os seus pecados, você está perdoado. Irmãos, quem é que pode fazer isso? A igreja, você, eu, nós. É por isso que Satanás fica tentando tomar a nossa atenção. É por isso que o inimigo das nossas almas fica tentando desviar o nosso foco, porque ele não quer, porque ele sabe, porque ele tem conhecimento. As Escrituras dizem que Satanás não somente conhece quem é Deus, como ele treme, porque ele sabe do poder. Então, não adianta ficar enclausurado, não adianta ficar preso. Nós precisamos receber a paz de Deus, nós precisamos receber a alegria que vem do Pai da graça e sair para fazer a obra dele. Fazer a obra dele. E aqui vem uma palavra que um dia eu conversei com a Priscila. Você precisa entender uma coisa: você precisa usar os seus dons para trazer pessoas ao conhecimento dessa salvação, porque é dos seus dons que Deus vai cobrar. Deus não me deu alguns dons, eu posso ficar tranquilo em relação aos dons que Ele não me deu. Agora, os dons que Ele me deu, esses eu vou ter que prestar conta. É por isso que Ele sopra o Espírito, e quando o Espírito é soprado, as Escrituras dizem que os dons são distribuídos conforme apraz o Santo Espírito de Deus. E aí fica a responsabilidade. E aí eu vou afirmar um negócio aqui. Sabe que tem tanta gente doente, tanta gente
travado, tanta gente sofrendo, porque está enclausurado e não está colocando em prática o dom que Deus deu. Mas eu queria falar com você que está aqui também nessa noite e que está perdido, está machucado, bagunçado. Você sabe que existem certas noites na sua vida que você não dorme, ou que você anda até tendo sonhos terríveis na sua vida, coisas complexas que andam acontecendo no seu ser. E quem sabe pessoas que muitas vezes já até pensaram em tirar a sua própria vida por achar que não vale mais a pena. Tamanho o trancafiamento emocional e espiritual que você está passando. Olha, Jesus pode trazer a você a paz que vai trazer alegria ao seu coração. Vai trazer alegria ao seu coração. E como ele falou um dia para um homem que estava na cruz do lado dele, aquele homem chega para ele e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A palavra de Deus também diz que Jesus naquele mesmo dia disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque salvação, porque paz e alegria de Deus não é para amanhã, é para hoje. A gente tem que agarrar e pegar a oportunidade que passa na nossa frente e falar: é minha e eu não largo mais. É dessa paz que nós precisamos, é dessa paz que nós necessitamos, e desta alegria que só o Senhor pode nos dar. E que Deus muito nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 304, hino número 304. Eu tenho o hinário aqui, Marcos. Espera só um pouquinho, preciso, deixa eu achar. Queria que quando você cantasse este hino, você pudesse olhar para esta mensagem e ver como está o seu coração. Vamos colocar em pé?
Pai, eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui nesta noite, pedir que o Senhor, Pai amado, através do seu Santo Espírito, Pai, possa ministrar a tua salvação, Deus. Nós precisamos, Deus, da sua paz, nós precisamos da sua alegria, e nós precisamos, Deus, da sua movimentação em relação à missão que o Senhor nos deu, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o teu querer, a cumprir, Pai amado, a tua vontade na face da terra. Meu Deus e meu Pai, se alguém nesta noite, Deus, entendeu a mensagem da cruz, se alguém nesta noite, Pai querido, declarou em seu coração, Pai amado, que recebe a Ti como Senhor e Salvador, nós damos glórias a Ti, nós rendemos, ó Pai, graças ao Senhor, e nós dizemos: louvado seja Deus, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor salva. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas, santas, imutáveis, consoladoras, pacificadoras consolações do Santo Espírito de Deus possa alcançar o seu coração, alcançar a igreja espalhada na face da